hoje é um tema muito sério, muito interessante, que é a elasticidade corporal. Aí quando a gente fala assim, elasticidade corporal, você fala assim, ah, isso deve ser muito bom sempre, né? Depende. Em alguns casos, quando ela é muito acentuada, vira uma doença e precisa de cuidados especiais. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto e eu tenho certeza que pode te ajudar. Aliás, não só você, a toda a sua família. Eu trouxe aqui hoje a Neuzeli Marino Lamari, que é fisioterapeuta, mestre e doutora em Ciências da Saúde, e é com ela que a gente vai conversar agora. Muito obrigada por ter vindo. Olá, tudo bem, Cláudia? Prazer recebê-la. Vamos sentar um pouquinho, então, para falar desse assunto. É um assunto diferente, né? Não é todo mundo que fala sobre essa elasticidade. E foi muito bom, interessante até estudar sobre esse assunto. Com certeza. Numa época que se fala tanto de exercício físico, né, tem que também saber o que tem aí na população que a gente entende como sendo normal e não é tão normal assim. E não é tão normal. Agora, quando essa elasticidade é excessiva, ela pode causar algumas lesões, inclusive, né? Com certeza. Assim, o excesso de mobilidade nas articulações, dependendo da articulação, coloca ela numa situação de instabilidade e essa instabilidade lesa os tecidos. E a característica também pode lesar, ela se apresenta também em alguns órgãos. Ok. Bom, a doutora Neuzeli hoje, ela tem alguns pacientes exatamente com esse problema, né? E a gente foi até esses pacientes, conhecer um pouquinho essa história, entender o que é essa elasticidade excessiva, né? Isso. E você vai conferir agora alguns depoimentos. Pode soltar o VT. Yuri, quando foi que você descobriu que você tinha essa síndrome? Há mais ou menos uns 2 meses. A minha chefe é uma fisioterapeuta e pelo jeito que eu sentava, ela percebeu que eu tinha a síndrome, que ela é especialista nessa área. Desde criança eu fazia algumas coisas que as outras crianças não faziam. Abria os pacates com muita facilidade, os dedos eram mais moles. E alguns anos atrás, eu fiz RPG. E essa terapeuta, como ela faz um tipo de alongamento, ela percebeu que eu ia além do normal. Assim que ele começou a sentar, que era próprio para uma criança começar a engatinhar, ele não engatinhou, ele começou a se arrastar pelo chão, ele se arrastava deitado, como se fosse uma cobrinha. E quando ele começou a andar, ele mostrava uma flexibilidade para tudo. E ele começou a reclamar de dores muito cedo. Com 3 ou 4 anos, ele reclamava muito de dores nas pernas. Ele, com 5 anos, ele já tinha problema de cifose, escoliose, lordose lombar e um deslocamento de bacia. E o médico me explicou que era por causa dessa flexibilidade. E nós começamos um trabalho com ele, mas essa flexibilidade foi acompanhando. E foi quando eu comecei a perceber que essa flexibilidade veio da minha parte. Teve algum problema para a senhora descobrir que seu filho tinha essa flexibilidade ou foi normal? Depois que eu conversei com o ortopedista, eu fiquei com medo, sim, porque ele disse que quando isso é trabalhado, ele é benéfico, mas quando não, ele pode trazer algumas consequências no futuro. Quais são essas consequências? Por exemplo, se a hipermobilidade acontece nos joelhos, os joelhos são muito para trás, isso dá uma instabilidade pela própria falta de alinhamento e dá desgaste na articulação, que é popularmente conhecido como artrose. Agora, quem tem essa hipermobilidade, tem em todas as articulações ou pode ter em algumas? Não necessariamente. A pessoa pode ter só nas mãos, pode ter só nos joelhos, só na coluna vertebral, só nos cotovelos, ou ela pode ter de forma generalizada. E ela pode também apresentar isso em outros órgãos, né? Bexiga, coração, ela pode ter outras afecções em função desse defeito. Agora, como é que a gente, já que não é generalizado, não é no corpo todo, como é que a gente vai definir se é um excesso, né? Ou se é normal, porque de repente trabalhou muito a abertura do espacate, por exemplo, fez uma ginástica que forçava um determinado tipo de alongamento. Como é que a gente chega à conclusão? A partir do momento que os meios de comunicação divulgam, as pessoas começam a fazer diagnóstico. Raramente é diagnosticado, porque é desconhecido, né? Os próprios médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, pouco conhecem sobre a hipermobilidade e o diagnóstico não é feito.
Isso daí é uma coisa que você pode visualizar. Por exemplo, você olha para uma pessoa e vê que os joelhos são para trás, eles são hiperestendidos, essa pessoa tem hipermobilidade nos joelhos. Ela pode ter também nos cotovelos, aqueles cotovelos em forma de V. Que também é hiperestendido. E as mãos também, porque o correto é não tocar o polegar no antebraço, né? O correto é não colocar a mão espalmada no chão. Eu acho que eu toco o meu, hein? Olha, você tem, olha aqui. Acabei de ser diagnosticada aqui, eu tenho uma hipermobilidade aqui. E aí, o que acontece é que você tem Mas só tenho nesse dedo, esse aqui não vai, deixa eu ver. Então, até vai, a região onde você tem a hipermobilidade é a região de risco, dependendo do tipo de profissão ou de esporte que você pratica. Então, isso te expõe. Então, se você tem hipermobilidade nas mãos, se você for digitadora, você vai ter mais predisposição a ter tendinite nas mãos. Entendi. Entendeu? Se você tem no joelho, você vai ter lesões também, vários tipos de lesões que podem acontecer no joelho. Isso vai acontecer ao longo da vida, né? E como é que trata isso, se existe tratamento? O que se faz no mundo, a primeira coisa que se faz é a reeducação postural. São pessoas que precisam procurar um fisioterapeuta e fazer a reeducação, o realinhamento da postura, né? De todas as articulações. A pessoa que também tem hipermobilidade deve procurar um cardiologista, porque ela pode ter algumas alterações. Não é uma coisa grave, mas ela pode ter prolapso de válvula mitral. Pode procurar o urologista, porque pode vir a desenvolver ou já tem a incontinência urinária, o proctologista, a incontinência fecal e as varizes, né, com facilidade, as rupturas de vasos, fragilidade capilar. Então, na verdade, um mais brando, como, por exemplo, o meu dedo que vem até aqui, encosta no pulso, ele é um sinal de que eu posso ter uma hipermobilidade nos órgãos internos também, é isso? Pode sim. Aí, são 2 testes que se faz, né? Tem um teste muito simples, dá para fazer em vídeo, muito rápido, que caracteriza que você tem a hipermobilidade. E para investigar se você desenvolveu a síndrome, que são outros sinais e sintomas que são mais graves, aí é um outro teste. Qual que é esse teste que dá para fazer? Olha, o teste para o diagnóstico da hipermobilidade por si só, para saber se você é hipermóvel, mas não necessariamente sintomático, é quando você faz esse teste simples mesmo. Você estende o antebraço e tenta tocar o polegar aqui no antebraço. O correto é não tocar. É isso aqui que eu fiz. Ela é incorreta. Gente. Eu descobri agora que eu tenho hipermobilidade. Olha, que você vê, que situação. Olha que situação. O quinto dedo, ele não deve vir mais que 90 graus para frente. Então, ele não pode dobrar para trás. Ela não tem na mão, tá vendo? Na mão, não. Quer dizer, você tem na mão, você tem no punho, mas não tem nos dedos. Tá. E aí a gente vai trabalhando isso por região. Então, região de risco tua é o punho. Nos cotovelos, o correto é que o cotovelo seja retinho. Se você tem aquele cotovelo que faz aquele arco que hiperestende, você tem hipermobilidade no cotovelo. Logo, a tua região de risco para epicondilite, tendinites, no cotovelo. No cotovelo. Se você desloca os braços para trás, a tua região de risco é o ombro, né? O outro teste que você faz é nos joelhos, né? O joelho tem que ser retinho, alinhadinho. Se é aquele joelho para trás, hiperestendido, que faz aquele V para trás, ali é a tua região de risco, você tem hipermobilidade ali. E se você faz a flexão anterior do tronco, sabe aquele teste que todo mundo tenta pôr a mão no chão? O correto é não tocar as mãos no chão. Então, aquela pessoa que coloca, inclusive a frio, sem treinamento nenhum, a mão espalmada no chão, ela tem hipermobilidade na coluna vertebral. Agora, se você está fazendo um treinamento de anos e desenvolveu essa mobilidade de colocar a mão no chão... É diferente. É diferente. Essa hipermobilidade que eu falo é um defeito genético dos tecidos, como mostrou no vídeo. É uma característica familiar, transmite de mãe para filho, de pai para filho, mas geralmente é da mãe para os filhos. Então, é uma coisa diferente, ela é atípica, é uma pessoa que tem características atípicas. Logo, aquela pessoa que faz treinamento e ela consegue... porque ela fez o treinamento por si só. Ela para de treinar, ela perde. Agora, bom, eu fiz o meu teste aqui, o pessoal em casa deve ter feito o outro mais completo, daí tá ok. Eu tenho hipermobilidade no pulso. Daqui 2 anos eu faço em você de novo, você tem do mesmo jeito. Aí, é diferente do treinador. Vai fazer agora? Aí você vai fazer a reeducação postural. Agora, se você Mesmo tiver sintomática... Seja só no pulso? Não.
Não, aí precisa avaliar você como um todo. Geralmente não vem muito isolado assim, não. Deve ter em outros lugares. Geralmente tem outras características, que é o segundo teste, que não dá para fazer em vídeo. É um outro tipo de análise para ver se você tem a síndrome. Então, você tem um indicativo dos dedos, isso me leva já a explorar para ver se você é sindrômica. O sindrômico é para ver se você tem escoliose, que é um desvio na coluna, para ver se você tem fragilidade capilar, se você tem hiperelasticidade de pele, aquela pele solta, sabe? Que parece que não tem tecido adiposo. Se você tem prolapso de válvula mitral, se você tem hérnia inguinal, se você tem hérnias variadas, né? Se você perde urina e assim por diante. Aí são vários fatores que são investigados. E aí tem que fazer uma investigação. Essa frouxidão, que é uma característica dessa proteína, né, do colágeno, defeito no colágeno, ela se apresenta em várias partes do corpo. Então, não só no aparelho locomotor, né, no braço, na perna, na coluna, mas também nos órgãos. Ok, eu já sei que daqui então fiz o primeiro teste, agora a gente tem que cuidar, tem que fazer a prevenção, então, tem que fazer toda a investigação. A hipermobilidade, ela pode não ser ruim se cuidada. E precisa ser cuidada. Aí a pessoa pode desenvolver a síndrome. Por exemplo, você pode desenvolver uma tendinite no teu polegar, porque você tem hipermobilidade. Então, você tem mais predisposição do que todas as outras pessoas ao seu redor. Então, se você tiver esse problema, você vai trabalhar em específico essa tendinite. E o profissional, o fisioterapeuta, vai te ensinar a não explorar e usar a mão de forma mais adequada, sem explorar esse movimento. Você não pode. Entendi. Bom assunto, né? Bom a gente ficar alerta e atento a todos os cuidados que a gente precisa ter. Aliás, o nosso corpo, essa estrutura toda aqui precisa funcionar bem. Conversei com a doutora Neuzeli Marino Lamari e o telefone dela é o 0 Operadora 17 de São José do Rio Preto, né? Aliás, em São José do Rio Preto nós estamos fazendo uma pesquisa que vai ser referência nacional pela Secretaria Municipal de Saúde, com 10 mil crianças e adolescentes. Nós vamos detectar neles se eles têm predisposição ou se eles já têm a característica de hipermobilidade antes que ele desenvolva a síndrome, que isso é o ideal. É uma coisa bem de primeiro mundo, né? Olha, que coisa boa. Vai ser parabéns bem bacana. Pela iniciativa. É muito bem bom. bacana. O telefone é 3201-5717 ou 3217-0781. E o Neuzelin, que é Neuzeli M de Marino, @hotmail.com.br, tá certo? Isso. Doutora, muito obrigada. Esclarecer aí, já fiz meu exame. Obrigada agora a vocês. Vamos investigar, né?